Aê! Oi, Maria, tudo bem? Oi, Paula, boa noite, tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre constelação, sobre o sagrado feminino. Muita gratidão. Eu que agradeço por ter aceito o meu convite. Gente, eu convidei a Paula, né, para estar trazendo junto comigo hoje um pouquinho sobre a constelação familiar. Primeiro porque eu acho ela uma profissional e maravilhosa, espetacular, um ser de luz incrível. Muita gratidão, Acredito que Maria. muitas pessoas conhecem ela, né? Ela é mestre em Reiki. Ela me iniciou no Reiki nível 1 e foi com ela que eu tive aí o primeiro contato com a constelação familiar e senti muito aí a necessidade, a importância de estar trazendo ela hoje aqui para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Gratidão imensa mesmo por ter aceito o meu convite, muito feliz por estar aqui. Muita gratidão também, Maria. A constelação sistêmica é uma técnica de terapia breve, foi desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger e atua em níveis profundos de consciência, sendo capaz de atingir o inconsciente do sistema familiar, trazendo à tona aspectos ocultos e de primordial importância para o alcance de resultados significativos em várias áreas na vida da pessoa sendo tratada. A constelação atua através da ressonância dos campos mórficos, que é o processo no qual acontecimentos e comportamentos do passado que ficaram registrados e impressos no sistema familiar influenciam os indivíduos da geração presente através da transgeracionalidade. Bert Hellinger se referia à relação, entre os problemas presentes e passados como emaranhamentos sistêmicos, devido a traumas familiares não resolvidos, como, por exemplo, a exclusão de um membro da família, algum abuso, abortos, e esses, principalmente, alguns aspectos no sentido do sagrado feminino, que envolvem a feminilidade, né? E isso é muito importante para os seres humanos, porque, em termos práticos, representa a forma como a pessoa se permite viver, como a pessoa aceita, acata a prosperidade e o sucesso, né? E o que é muito interessante é que mesmo que as pessoas afetadas, os clientes, não tenham conhecido seus ancestrais ou os eventos traumáticos que envolveram as histórias dos ancestrais, a ressonância no campo morfogenético faz com que haja alguma influência, direta ou indireta, nas atitudes, pensamentos, sentimentos e ações no tempo presente, fazendo com que haja repetição de determinados padrões, influenciando as decisões e as respectivas consequências, né? É onde existem aí os vários ciclos repetitivos negativos. E algumas constelações têm sim um efeito imediato, outras já nem tanto. Algumas constelações, elas imediatamente, assim que a pessoa termina, ela já relata alguns aspectos diferenciados de percepção, da forma como as coisas vão fluindo, da forma como a pessoa não está mais, por exemplo, levando em conta um fator limitante, uma mágoa, uma crítica, uma raiva. E dependendo de algum aspecto, dependendo do aspecto que a constelação trata, pode durar semanas, meses ou ainda, em alguns casos, a necessidade de repetir a constelação, para que aí outros aspectos, outros emaranhamentos sejam elucidados. E qual que é a base da constelação? O que é muito interessante também é que é importante o constelado ver, olhar, e quando o constelado olha para o emaranhamento, olha para o problema e torna aquele aspecto consciente, é onde ele deixa de ser vítima. Isso é muito interessante, né? Eu vi aqui a Sônia falando boa noite. Boa noite, Sônia. Que bênção ter você aqui também. A Sônia faz parte, ela também é mestre Reiki, ela faz parte também dos encontros Reiki online. É legal, que bom. Que bom saber que vocês também estão assistindo. Que bênção, né? Várias pessoas já utilizam as constelações, inclusive no aspecto jurídico, para ajudar a estar elucidando alguns crimes. E é muito interessante. É forte como que coisas ocultas que ninguém nem imaginava vêm à tona nas constelações. Isso é bem interessante. Exatamente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maria, eu sou graduanda em psicologia e sou terapeuta feminina integrativa. Trabalho com algumas técnicas dentro das terapias femininas que trazem bastante esse olhar, para o sistema familiar, para o campo sistêmico, para tudo aquilo que a gente herda, principalmente das nossas ancestrais, quando se trata principalmente das mulheres, né? Todas as memórias que nós carregamos no útero. Então, muitas das terapias que eu trabalho hoje são totalmente voltadas para olhar, para essas questões e, de fato, poder libertar todas essas questões.
Eu quero começar contando aqui um pouquinho, né, da minha experiência com a constelação familiar e o sagrado feminino, né? Quando eu comecei aí o meu autoconhecimento, a minha busca, né, por querer conhecer e saber mais sobre isso, foi por uma situação que eu sempre tive com a minha mãe, né? E tudo que até então eu buscava saber, procurava entender, não era o suficiente para mim. Eu sentia que sempre tinha algo a mais ali a ser resolvido, a ser descoberto, algo que nem eu nem ela pudesse imaginar que o que seria, né? Então, quando comecei no autoconhecimento, o sagrado feminino, o feminino sagrado, né? Me chamou muito a atenção justamente por esse olhar e por essa conexão que ele traz com a ancestralidade, com a conexão que ele traz com os ciclos femininos, os ciclos menstruais, com as fases da lua, com essa conexão da natureza. E eu fiz um mergulho intenso, né? Tanto é que hoje trabalho com isso, para poder entender e buscar a minha cura aí. E dentro de todas essas ferramentas, né, que eu utilizei, uma das principais foram as vaporizações uterinas, que é uma técnica mesmo de limpeza e de olhar para o nosso útero. Eu descobri a constelação familiar, né, quando um dia alguém me falou sobre a constelação familiar, e eu na hora eu fui pesquisar toda a teoria, tudo que ela trabalha, tudo que ela aborda, e ainda demorei um tempo para poder procurar mesmo uma consteladora para realmente constelar o meu campo, constelar aquela situação. Até que um dia encontrei a Paula e nós marcamos uma sessão e fizemos a constelação, né? Como ela falou, realmente, dependendo da situação, dependendo da pessoa, a constelação ela é muito forte mesmo. Ela aborda muitos campos, ela aborda muitas memórias muito profundas. Eu lembro que minha primeira sessão com ela, nós fizemos online, porque nós já estávamos na pandemia, então foi bem conturbado o início. Meu telefone tocava toda hora, o meu sinal oscilava, minha bateria acabou do nada, estando carregando o celular, né? Foi uma energia aí muito forte, que precisava ser trabalhada, mas ao mesmo tempo não estava conseguindo trazer para o campo, né? Então, foi bem intenso no começo, assim, e depois nós fomos conseguindo, né, trabalhar tudo isso no campo, canalizar todas as energias. Foram 3 horas de constelação, normalmente dura menos, né? Pelo menos nas teorias e com algumas consteladoras que eu já conversei, a duração é menor, justamente pelo tempo, mas a minha excedeu o tempo pela questão da profundidade, né? E hoje, trabalhando com as técnicas do feminino sagrado, algumas técnicas que envolvem a ginecologia natural, algumas pessoas que eu atendo dentro do consultório trazem muito essa questão da maternidade, trazem muito essa questão das ancestrais, das avós, né? Principalmente quando se trata ali dos traumas, das questões emocionais. Então, normalmente, questões da criança ferida, uma criança que foi rejeitada, uma criança que foi abusada. Então, traz tudo isso ali dentro do consultório, dentro daquela dor, e a pessoa às vezes vem nesse lugar de vítima, como a Paula mesmo falou. Então, a constelação familiar, para mim, na minha opinião, ela é uma excelente ferramenta integrativa para poder olhar para esse campo sistêmico, né? Para poder trazer para o campo a raiz, de fato, que está causando tudo aquilo, né? Eu até aproveito, Paula, aproveitando o gancho que eu falei da rejeição, teve uma pergunta que fizeram para mim, acho que hoje no Instagram, se os sentimentos de rejeição, ele tem a ver com os nossos ancestrais, se tem a ver com o nosso campo sistêmico. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Em cada situação que é tratada na constelação, podem ser várias as causas raízes, desde antepassados, ancestrais, gestação, desde infância, desde, por exemplo, algum aspecto traumático que a pessoa vivenciou na puberdade e não se lembra, e o não lembrar, na verdade, é um mecanismo de fuga do inconsciente, como se fosse algo do tipo, eu não vou lembrar disso, então a pessoa se fecha. Não vou me lembrar porque assim eu não vou sofrer de novo. E é exatamente o contrário, né? Então, Freud falava que aquilo que as pessoas querem deixar guardando inconsciente, as 7 chaves, faz de conta que aquilo não existiu, é aquilo que mais vai perdurar no dia e noite das pessoas, como uma forma, inclusive, de programação. É onde é importante, sim, olhar para a questão, resolver.
Só que resolver da forma certa, e não simplesmente cutucar uma ferida e deixar a ferida aberta. Tem que estar tratando, né? Então, olhar para a situação, como é o que acontece nas técnicas de constelação e também de regressão inconsciente de memória, é uma forma de estar elucidando e parar de sofrer. Olhar não na situação de criança, mas no seu modo adulto. O modo adulto, né? Às vezes até passo isso em alguns exercícios terapêuticos, é uma forma de você se firmar no que você é no tempo presente. E não naquela criança que muitas vezes ficou fixado em algum padrão do passado. Então, de uma forma geral, Maria, é assim, não existe uma regra que seja só na infância a causa raiz de um aspecto, como esse que você falou. Pode ser vidas passadas, pode ser ancestrais, pode ser memórias que foram passadas da ancestralidade para o tempo presente, né? Então, quando se descobre isso pelas constelações, ou alguma terapia que faça regressão, a própria regressão de memória, a terapia de cura interior, é uma forma assim da pessoa tornar consciente aquele conteúdo que estava lá funcionando, atuando, e influenciando inclusive em decisões, em sentimentos, em pensamentos. Só que quando a pessoa descobre, ela deixa de ser vítima daquele padrão. Percebe como que é forte? Então algumas pessoas falam assim, mas ela foi, exemplo, uma ancestral que no passado foi vítima de um abuso. E se descobriu isso na constelação sistêmica. Ao descobrir esse tipo de conteúdo, o objetivo é elucidar, está vendo esse conteúdo? De alguma forma você estava vinculado àquilo, ou vinculada, porque acontece com homens e com mulheres também, né? Mesmo sendo sagrado feminino, os homens também nasceram de mulheres, os homens também têm questões que envolvem sucesso, prosperidade, aceitar a vida tem a ver com a mãe, né? Então, em todos os sentidos se usa, assim, nessas bases, né? São muito importantes para todos os seres humanos. Então, de uma forma geral, quando o constelado olha para isso num campo sistêmico online ou numa constelação presencial, ele traz para o consciente aquele conteúdo, mas é muito importante não julgar, não criticar, não ficar com dó, não ter nenhum sentimento de baixa frequência, simplesmente olhar como se fosse uma forma de estar ali elucidando, transformando aquele conteúdo de sofrimento em consciência. Essa consciência, o que é de suma importância, é a pessoa olhar com amor e não mais com dor. Uma questão muito interessante, né, é que eu costumo falar nas terapias, é que todos os emaranhamentos sistêmicos, por exemplo, questões envolvendo aborto, separação, crimes, qualquer tipo de sofrimento, ficaram emaranhados ou programados no sistema familiar a partir de um sentimento de falta de amor. Então, é o amor que vai estar resgatando isso, o amor incondicional. A fé ajuda muito, independente da religião, porque constelação não é religião, não tem nada a ver com aspectos de religiosidade, mas tem a ver com o aspecto do resgate dos seres humanos, né? Quando é necessário, sim, se ativa a fé, mas não é essa a base é estar olhando para aquilo com amor, com benevolência. E aqui 2 bonequinhos de constelação, só para dar um exemplo, né? Cada vez que um bonequinho, uma pessoa, por exemplo, entra numa questão de mágoa, crítica, raiva com relação a outra pessoa, mesmo que estejam distantes um do outro, por exemplo, em países diferentes, existe um compartilhamento, né, do campo vibracional, quando estão no mesmo sistema familiar, principalmente. E quando existe esse compartilhamento, e um fica com raiva quando lembra do outro, e o outro também se lembra desse primeiro, e fica ali aquele embate de energias, né, isso não agrega. Muitas vezes traz apenas para o presente situações limitantes do passado, fazendo com que um certo trauma, bloqueio ou uma situação limitante se repita várias vezes no futuro. Isso é muito nocivo, porque é como se estivesse literalmente trazendo um conteúdo muito nocivo para o dia e para a noite, no tempo presente e futuro. Então, sempre que, é uma dica que eu passo aqui, inclusive, né? Sempre que vier na mente de quem está assistindo, né, algum conteúdo nocivo do passado, uma mágoa, um remorso, uma crítica, é como se fosse o seu inconsciente te falando. Está vendo esse conteúdo? Aí vem o flash. Esse conteúdo está aqui no seu inconsciente, está incomodando. Porque se você está fazendo um trabalho de autoconhecimento, ou você está resgatando a prosperidade, o sucesso, você quer ter sucesso na vida, e você faz orações, faz técnicas para isso, está trabalhando para isso. E se, nesse momento, vier à sua mente esses conteúdos nocivos ou negativos do passado, é como se o seu inconsciente estivesse te falando, está vendo isso? A memória. Isso é um emaranhamento, isso é uma questão que você tem que tratar. Olhe para isso e solta isso. Porque o que é soltar? É uma parte do quantum de energia do ser humano adulto que ficou fixado naquele passado, quando é vida presente, ou naquele ancestral, e pelo qual houve algum vínculo. Então, o olhar para aquilo com bondade, com benevolência, o soltar a situação, é uma forma de estar superando.
é onde existe a ressignificação, né, em todos os aspectos. Isso faz muita diferença. As pessoas relatam que depois que elas fazem essa ressignificação, elas passam a sentirem-se menos bloqueadas, passa-se a ter uma visão um pouco mais benevolente do mundo à sua volta, permitindo-se ter mais sucesso, mais equilíbrio, ou aquela questão que está sendo trabalhada naquela constelação, que se chama de tema. Tema é a questão que a pessoa traz para tratar. Perfeito. E também, né, aproveitando esse exemplo que foi dado do abuso, é muito importante, pelo menos dentro, né, das teorias da psicologia, teorias do Bert, dentre outras teorias, né, que trazem aí essa elevação de consciência. Todo abusador, ele foi abusado, né? Então, automaticamente, ele repete um padrão que aconteceu com ele também, né? Então, quando, por exemplo, acontece isso, no meu caso, né? Dentro ali da sessão, quando a pessoa traz essa questão do abuso, né? Naquele momento, ela está totalmente caracterizada naquela, normalmente, quando é criança, né? Na infância que isso acontece, ou na pré-adolescência, ela está muito ali internalizada no vitimismo, né? Então, na vítima. E quando a gente está nesse lugar de vítima, é o momento que a gente aponta o tempo todo, né? Então, no caso, ele, o abusador, é culpado de eu ser assim, ele, né, tipo, não consegue ter um olhar de compaixão, porque ela só está vibrando, né, e sentindo aquela dor do abuso. Afinal, ela realmente foi violada, ela foi abusada, né? Tudo que não precisa ser necessariamente o ato em si, mas tudo aquilo que o nosso corpo, a nossa energia entende como um abuso, né? Como uma invasão da privacidade da nossa casa, que é o nosso corpo, a nossa energia, se torna um abuso. Então, é muito bonito de ver, né? E falo principalmente pela minha experiência nos meus processos, quando a gente consegue sair desse lugar de vítima. Né? E quando a gente já assume um lugar na fase adulta de responsabilidade de fazer diferente naquilo, né? Então a gente já não está mais no físico, né? No calendário, no tempo cronológico, naquela criança, né? De 5, 6 anos ou na adolescente de 10, 12 anos. A gente já está num corpo adulto, né? Com responsabilidades. E então a gente tem que assumir essa responsabilidade também no nosso processo de autoconhecimento, de sair do lugar da vítima, e aí sim consegue compreender e ter a compaixão, né, que aquele abusador, ele também foi abusado, e ele só repetiu um padrão que de forma inconsciente, e assim como a gente não sabe lidar e não soube lidar com a dor, né, ele também não soube, a não ser repetir o padrão. Então é muito... É bem complexo mesmo, bem forte. Tem algumas teorias que eu venho lendo, né, estudando assim com muita calma, porque é muito forte e eu viajo mesmo. Que quando se trata principalmente assim de uma memória de um ancestral ou de uma memória de uma vida, né, até mesmo passada, que a gente carrega no nosso DNA, na nossa alma, né? Nós acabamos atraindo o nosso sistema familiar justamente para curar aquela ferida, né? Então, sim, muitas vezes essa ferida de abuso, de aborto, né, o que mais acontece, é o que mais apresenta no campo, porque os nossos ancestrais vieram dessa linhagem muito pesada, né, muito dolorosa, justamente pela falta de conhecimento, por não ter consciência, no caso das mulheres, por não ter voz ativa nenhuma, né, por todo o histórico que a gente sabe aí, que as mulheres e homens também acabaram passando, porque muitos homens sofreram abuso, né? E os homens ainda sofrem muito mais que as mulheres, porque os homens não conseguem expressar a sua vulnerabilidade, não conseguem falar, né? Ele não sente a vontade dentro de um espaço, né? O espaço que eu falo muitas vezes com um círculo de amigos ou com algum familiar que ele pode amar muito, ter uma afinidade enorme, mas ele não consegue falar, porque está internalizado que ele não pode falar aquilo. Então, é muita dor, muito sofrimento que vem sendo passado de geração para geração, né? Que a gente vem arrastando. Então, olhar para tudo isso no campo, que é uma repetição inconsciente, e demonstrar e agir com uma compaixão, né? É um grande passo, assim, um grande salto evolutivo, um grande salto expansivo da própria consciência da dor,
né? Realmente é o amor, que daí você, com a compaixão, você começa a ter amor por aquilo, né? Você começa a ter amor pelaquela pessoa e quando você vê, acabou, passou, né? Então, só É onde realmente... você sabe significar, né? Se não for assim, é difícil de Exatamente. significar. Então, é o amor e a fé mesmo de cada um que consegue trazer essa cura, né? Independente da técnica ser uma técnica maravilhosa, uma consteladora como você, incrível, maravilhosa. Obrigada. Quem é o constelado, né? Eu falo pela minha experiência, a gente tem que vibrar no amor e realmente é um processo de consciência, né? Então, as terapias, você também é terapeuta, você sabe disso, né? As pessoas procuram a gente e elas, depende delas, a gente só fala, olha, o caminho é esse, acontece isso, mas a gente não pode interferir no livre-arbítrio ou exigir que a pessoa, de alguma forma, evolua numa certa característica. Isso em todas as áreas, mesmo nos cursos também. Se eu pudesse, deixaria todo mundo, você vai saber 100%, coloque 100% da prática em ordem, em dia, faça. Mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Então, nas terapias, é onde, por exemplo, algumas terapias são verdadeiras bênçãos e dádivas. Tem terapia que uma terapia a pessoa já se renova, já muda totalmente. E tem gente que precisa passar por um processo de fazer várias vezes terapia. Às vezes fica anos protelando alguma questão que tá ali o profissional falando, olha para isso, perdoa, supera. E a pessoa fica ali ainda no seu modo criança. Tem que amadurecer. O terapeuta tem que esperar isso e respeitar isso. É importante isso. Porque aí sim, existe a evolução de uma forma mais intensa, de dentro para fora, né? E você falando sobre o tempo da constelação, que foi 3 horas da sua constelação, geralmente é 2 horas, que dura em média 2 horas e 15, mas eu não coloco uma constelação logo depois da outra. Porque exatamente por isso. Tem constelação que flui rápido, e tem constelação que não flui rápido. Tem que ter todo um movimento, tem que estar demorando, tem que estar fazendo um trabalho de resgate. E se deu o horário certinho, 2 horas, eu falo, olha, já deu horário, tchau, um abraço, faz de novo. É desumano. Se eu estou trabalhando uma técnica do amor, né, então eu tenho que estar respeitando isso. É onde a sua demorou 3 horas por isso. Mas não é regra, não se assusta não, tá bom? Mas passa tão rápido, não passa? É muito Foi rápido. muito rápido. Tudo bem que os primeiros 30 minutos, né, com todo o perrengue que eu passei, com o celular, conexão, foi assim uma coisa desesperadora, eu chorando, eu rezando, né, mas depois passou rápido, foi muito lindo, foi muito forte, é muito maravilhoso, assim, que eu desejo para todo mundo, assim, que possa se permitir em algum momento da vida, né, essa oportunidade de conhecer essa ferramenta. E aproveitando um pouquinho que você falou do tempo, né, do questão de hora, me fala um pouco também sobre o tempo, de quanto em quanto tempo que a pessoa pode estar fazendo a constelação, né? Porque muitas vezes tem pessoas que eu já ouvi falar assim, que já me falaram, né, que eu já troquei informação, conhecimento com quem já fez constelação. Né, tem muitas pessoas, isso vou dar um gancho no que você falou do livre-arbítrio, né, da questão aí das terapias. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu estudei, eu li, eu pesquisei sobre a constelação familiar, eu fui lá, eu fiz e não resolveu nada na minha vida, não mudou nada na minha vida. Né, e a pessoa não consegue entender, ter essa consciência que não é ninguém, né, não é da sua parte, da nossa parte como terapeuta que vai virar a chave, né, a gente conduziu o caminho, a gente consegue ali dar uma alinhada para a pessoa conseguir, né, se resolver, mas sempre depende dela. E muitas pessoas também, às vezes, querem fazer várias vezes, né? Por exemplo, fez hoje, daqui 2 semanas ou um mês quer fazer de novo, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho mais como o tempo ideal para realmente a energia, né, o campo aí poder movimentar, e principalmente a pessoa se movimentar, né? Dependendo do aspecto a ser tratado, ou seja, do tema, muitas vezes envolve uma alteração de consciência em muitas pessoas, em todo o sistema morfogenético, então envolve várias famílias ou até gerações. Em alguns casos, só aquela pessoa que constelou, ela consegue se libertar, mas às vezes não, depende. E na postura de consteladora, eu não posso manipular, forçar ou de alguma forma interferir. Eu fico numa postura neutra, é a postura de respeito, e o campo vai fluindo. Né? De uma forma geral, se fala que o ideal é que cada constelação seja repetida, se a pessoa perceber que precisa repetir, em intervalos mínimos de 60 dias.
Mas, se a pessoa fala assim, vamos supor, se hoje você constelar comigo para uma questão do seu trabalho, e daqui a uma semana você quiser constelar uma questão envolvendo relacionamentos, eu vou te falar, Maria, aguarde, por favor, pelo menos 21 dias. Porque 21 dias é o prazo, olha que interessante, que o cérebro usa para ajustar um novo hábito, uma nova frequência. E muitas vezes, nesses 21 dias, mesmo que você tenha constelado trabalho, talvez algumas questões envolvendo relacionamento vão cair algumas fichas ainda. Então, esperar esses 21 dias é importante, né? Então, essa seria a regra, entre aspas, né? E a gente constela uma vez por ano, um certo tema, não depende. Depende muito de como que aquele tema é importante, de como que houve um movimento quando ela fez a primeira constelação. E aí ela vai seguindo, né? O ideal, então, repetindo de uma forma geral, a cada 60 dias, se for necessário, né? E uma coisa interessante, você falou da fenomenologia. Quando você relatou que você foi fazer a constelação e o telefone não funcionava e estava carregando e descarregou, são aspectos que envolvem, sim, algumas questões de bloqueios, de limitações. E olha que interessante, para os seres humanos, esse vínculo com a dor, com o ancestral, é uma forma de honra e de amor, né? As pessoas falam assim, caramba, mas como que eu vou honrar um ancestral sofrendo o que aquele ancestral sofreu? Porque muitas vezes nem houve contato, nem soube se quem que é aquela pessoa. Às vezes passaram-se 4, 5 ou mais gerações passadas, né? Então, é esse vínculo de honra e amor que às vezes faz com que haja aí um aspecto de repetir ciclos, mesmo que seja de forma inconsciente, tendo atitudes, ações, decisões que vão levar a pessoa do tempo presente àquela mesma história, uma história semelhante àquela história que o ancestral vivenciou, né? De sofrimento, de perdas, de prejuízos e assim por diante. Então, quando você relata, né, mas estava tudo certinho, não tem por que ter dado algum problema, né, e o celular desligou. É uma ressonância, é a fenomenologia. E eu falo assim, na constelação, mesmo que você esteja numa sala fechada, eu aqui, você aí numa sala fechada, fique alerta aos sinais. Então, por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma constelação aqui, tem um pequeno quintal perto de mim aqui, um bem-te-vi foi numa das árvores aqui, começou a cantar, ele gritava muito. Nunca aconteceu isso, e bem no meio da constelação. Isso é um aviso, né? Então é um aspecto que naquele momento estava sendo trabalhado. E eu falo para as pessoas que estão sendo consteladas, observe os sinais. Se você, por exemplo, se irritar com uma buzina que está tocando na rua, ou algo chamar sua atenção, passou uma borboleta, olhe, observe, né? Veja o que quer dizer, quais suas percepções ao observar esses sinais, né? Então é por isso que, por exemplo, se você está guardando a constelação e de alguma forma o seu celular para de tocar, para de funcionar e desliga. Você tem que olhar para aquilo com benevolência, sem se irritar, sem se preocupar, deixa fluir, entendendo os sinais. Dessa forma você consegue estar literalmente superando aquela limitação e conseguindo assim estar, não vou falar limpando, mas ressignificando, né, aquele conteúdo. É onde é tão importante. Aí eu entro em ressonância com o Reiki, tá? O Reiki também fala muito dos princípios do Reiki. Só por hoje não se preocupe, só por hoje não se irrite, só por hoje trabalhe com dedicação, só por hoje seja bondoso, bondosa, só por hoje seja grata. Então é uma forma, assim, de você estar se controlando, vamos falar assim, para vibrar bons sentimentos e realmente conseguir a libertação almejada, né? Trabalhando o tema desejado. Perfeito. Uma outra coisa também, né, que me chamou bastante atenção na sua constelação, a minha segunda constelação eu fiz com uma outra pessoa, né, uma outra consteladora. Normalmente a técnica, né, a técnica do Bert, a técnica da constelação é a mesma, também foi maravilhosa, como realmente você tinha falado, né, na minha constelação tinha necessidade de fazermos mais uma, né, por conta ali do que o campo trouxe. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção na sua constelação, na forma como você conduziu a constelação, da forma como você falava, e principalmente por você ter usado uma técnica bem diferente, que eu acho que, pelo menos do conhecimento que eu tenho de alguns consteladores próximos a mim, não utilizam essa ferramenta também aliada, a radiestesia sistêmica, né, que você trouxe junto para a constelação, para realmente expandir todo o campo e realmente, né, e lendo ali todas as causas possíveis que nós estávamos trabalhando. Como que é a radiestesia sistêmica? Como que você conseguiu integrar essa ferramenta com a constelação? Nessa técnica, eu unifiquei as bases da constelação, conforme aquilo que eu aprendi, né? No curso que eu fiz de extensão universitária em constelação familiar sistêmica,
eu via círculos de luz. Eu falei, mas o que são esses círculos? E vinha uma ideia, círculos, círculos, círculos. E aí eu, colocando em prática, fazendo pesquisas radiestésicas, eu ministro o curso de radiestesia desde 2004, aí me veio casas astrológicas. Eu falei, caramba, que interessante, casas astrológicas com a constelação. Aí eu comecei a fazer como se fosse elaborar um programa, um método, unindo constelação sistêmica, casas astrológicas, aspectos psíquicos que envolvem a estrutura dos seres humanos, mais os preceitos da radiestesia clínica. Na radiestesia clínica tem um método que chama Sistema Delta. Esse método eu comecei a colocar em prática em meados de 2017, 2018. Hoje está com mais de 6 mil fichas de pesquisa radiestésica. Então, na pesquisa radiestésica sempre, né, a gente fala que em termos energéticos, conseguimos avaliar alguns aspectos que dizem respeito a traumas, bloqueios, questões dos campos sutis, campos energéticos dos seres humanos, os chakras, qual a cor da aura de nascimento, como que estão os chakras, quais são as missões de vida da pessoa. Tem gente que só tem uma, tem gente que tem várias. E na radiestesia aponta isso. Então, aí seria um ponto da radiestesia clínica. E nessa técnica eu consegui unificar, então unificando, né, as bases da constelação com a radiestesia sistêmica. E o que foi muito interessante, e as casas astrológicas, né? Dá para pesquisar qual a ressonância daquele tema em questão em cada uma das casas astrológicas do cliente. Exemplo, é uma casa astrológica que diz respeito a relacionamento. Se naquela casa for apontado um emaranhamento e o boneco da constelação ficar ali numa postura de criança ou de adulto, deitado ou sentado, já é uma leitura. Outro exemplo ainda, né? Na constelação eu uso muito essas sementes de aguarzém. As sementes de aguarzém, para quem conhece, elas têm um campo diferenciado. Nas fotos Kirlian, que se usa com a semente de aguarzém, ela tem um campo vibracional mais ativo. Inclusive, as pessoas usam em contato com o corpo, quando é yin e yang, duas, né, feminina e masculina, e ela auxilia a ampliar o campo energético. Aliás, fazendo aqui só um adendo, a minha irmã Daniela Bissoli, ela faz colares, ela pesquisa qual que é yin, qual que é yang, a pessoa usa. E na constelação, a Daniela também é consteladora. Na constelação, eu uso essas sementes para representar aborto. Por quê? Quando é indicado alguma frequência de aborto no campo, né, muita gente traz isso, infelizmente, dos ancestrais principalmente. Tem gente que no questionário mesmo da constelação está lá escrito, você sabe de algum aborto no seu sistema familiar? Tem gente que sim, eu sei. Tem gente que fala, teve um. Aí na hora de fazer a constelação aparece 3, 4. Né? Então, como que eu faço para a pessoa ver isso? Porque o ver tem muita força na constelação. Eu coloco, então, a semente de aguarzém. Essa semente representa uma semente que um dia foi uma vida, ou deveria ser uma vida, e não vingou, que seria um aborto. Então, quando o constelado olha para aquilo, ele passa a ter uma visão diferenciada, como se essa semente, ou aquelas sementes no campo, representasse aquele aspecto do qual a pessoa está sendo vítima. Por exemplo, nesse caso que eu dei esse exemplo, abordando alguns aspectos dos relacionamentos. Tem gente que faz isso na casa astrológica, que diz respeito à vida financeira, à vida profissional. Então, essa é a leitura principal das casas astrológicas, verificando como que os bonecos ficam ali. Então, você vê que a gente consegue ir mais a fundo. O que eu percebi é que com essa técnica a gente consegue estar dentro do mesmo tema, elaborando vários aspectos. Né? Esses aspectos, por exemplo, não só uma questão... Exemplo, se alguém chega e fala assim, eu estou com uma limitação na questão que diz respeito ao casamento. Então, vamos supor que a pessoa esteja bloqueada, não quer casar. Está com um namorado, namorada, noiva, não quer casar porque ela tem medo daquilo. E às vezes na constelação aponta que a causa raiz é um aborto, não em uma casa astrológica, mas em várias casas. Então não tem uma regra que teria só um aspecto, como a gente mesmo falou, às vezes uma frustração, o sentir-se não merecedor de ser feliz. Não é uma causa específica, cada constelação tem as suas características, tem os seus motivos, né? Então, por exemplo, nessa técnica também, a gente consegue estar pesquisando quais os conflitos mais latentes que têm que ser trabalhados primeiro. Porque a gente fala, né, Maria, que a constelação é como se fosse uma cebola. As terapias, de uma forma geral. Então, a gente vai tirando cascas, cada casca é como se fosse uma terapia. Não dá para chegar no miolo. Se a gente chega no miolo de uma vez só, tem gente que não aceita, ou ainda que não está preparado. Então, a gente tem que ir aos poucos. Na constelação, a mesma coisa. O constelador não pode forçar uma situação. Põe lá. Então, é onde, às vezes, o campo se movimenta rápido, às vezes não. Então, esse respeito é muito importante. Né? Então, quando eu unifico isso com a constelação, as casas astrológicas, dá para entender um pouco mais. Por exemplo, algumas pessoas têm um campo energético, campo áurico, associado a um padrão de cura.
Tem pessoas que nascem com um padrão associado à cor verde. Não é verde, mas tem ali uma ressonância com o verde, a cura. A pessoa tem que, de alguma forma, trabalhar com a cura. Por exemplo, uma atendente de uma padaria pode trabalhar com a cura, simplesmente sendo bondosa, benevolente, colocando no seu trabalho amor, né? Então, é onde é possível estar dando uma orientação extra, tendo esse conteúdo, sabendo dessas informações, né? E durante essa técnica, a DCT sistêmica junto com a constelação, o cliente constelado tem participação ativa, mesmo que seja online, ele fica visualizando o campo e vai acompanhando os movimentos dos representantes, à medida em que os representantes, nesse caso os bonecos, né, às vezes quando necessário eu uso cristais, né, uso as sementes, às vezes tem que estar usando alguma ferramenta adicional, algum tecido, depende, né, do que está acontecendo no campo. Então, o constelado, ele fica observando o tempo todo, está ali trabalhando. E ele não fica só olhando, eu peço também para ele fazer a parte dele. Tem algumas técnicas, né, que você se lembra, né, Maria? Que você também vai acompanhando, você vai falando, você vai sentindo. E mesmo que à distância, principalmente as pessoas mais sensíveis, elas sentem. Elas sentem aquele movimento, ela sente que teve alguma coisa que mexeu ali, nas emoções, na forma como ela estava olhando para aquilo, sendo vítima, por exemplo, de uma energia de limitação ou bloqueio na área financeira, né? Quando, por exemplo, aponta a energia de aborto nessa casa astrológica. É bem interessante, é um tema muito amplo, né? Estou dando aqui só uma pincelada, né? Mas é uma característica bem interessante, essa unificação. Para mim, na minha opinião, fez muita diferença, foi muito legal. É bom. E aproveitando isso que você falou, né, o constelado, ele vai sentindo, ele vai se identificando com o que vai aparecendo ali, né, na constelação. Eu lembro muito da minha, e isso faz sentido para todos, né, que passam pelo processo, é quando você começa a falar, né, o que o campo está trazendo e a gente começa a perceber e a lembrar que você teve aquelas sensações, né? Então, eu vou usar o exemplo, né, da minha situação. O campo, sim, tinha muita questão de aborto, né, justamente pela questão de ancestrais e passando de geração para geração. Então, a energia do aborto também, né, esse interrompimento da vida, ela traz muito essa característica da culpa, né? Que a pessoa se sente culpada por ter interrompido uma vida, por não ter gerado uma vida, né? Por ter tirado a oportunidade de vir alguém, né? De um espírito, de uma energia vir ao mundo e poder experienciar, né? A vida, a experiência humana. Então é uma energia forte, muito de culpa. E eu lembro que à medida que você ia falando ali no campo, né, eu sentia muito, muito forte mesmo essa sensação de culpa, né, e principalmente em alguns aspectos da minha vida, questões que eu queria muito na minha vida, coisas que eu queria muito fazer, mas aquele sentimento de culpa, aquela sensação que eu não podia fazer aquilo, porque era como se eu estivesse tirando e tomando o lugar de uma outra pessoa. Então essa sensação... quando você foi falando, eu fui relembrando, né, através de sonhos, através e sim, é uma infinidade de sensações e de situações que acontecem no nosso dia a dia, que quando a gente está ali analisando o campo, né, visualizando e ouvindo você falar, a gente vai associando e percebendo que tudo faz sentido, né, e é nesse momento que faz essa inclusão desse bebê, no caso, né, do aborto, que não veio dentro do sistema, né, emanar uma energia que sim, ele faz parte do sistema, né, ele faz parte do nosso sistema familiar e principalmente, novamente, emanar essa energia de compaixão e de amor para quem principalmente provocou o aborto, né, se tratando das nossas ancestrais, muitas delas fizeram por sobrevivência, né, delas mesmas, de si próprias, por não ter condições, por não querer estar num tipo de relacionamento, né? Então, essa energia da culpa, do medo, da vergonha, principalmente, eu acho que é muito bem trabalhado dentro da constelação familiar, e quando a pessoa continua trabalhando isso em processo de terapia, né, que é o que acontece no meu caso, quando algumas mulheres trazem essas questões, né, como você realmente falou, dentro da anamnese, muitas sabem, né, da existência, de que realmente aconteceu, e muitas não têm noção nenhuma e nem consciência do que aconteceu, mas quando começa a trazer isso para a consciência, é muito forte a culpa, né, a culpa e o medo, e a gente vai trabalhando isso, fazendo entender que ninguém é culpado, né, que tudo foi um processo,
que essa pessoa, no caso da constelação familiar e até mesmo em algumas terapias que eu trabalho, ele vai ser incluído no sistema, ele faz parte do sistema, ele faz parte de você, né? E hoje você, né, como um descendente desse sistema, com todo esse conhecimento, com toda essa consciência que você tem, você toma aí a responsabilidade de fazer a diferença, né? Então, certamente a pessoa não vai interromper mais nenhuma vida, e não se tratando só de um bebê, né? Como você trouxe aí uma vida de um relacionamento, uma vida de um novo projeto, né? Tudo que Sim, tem a pessoa geração. aborta em outras características, né? Não, por exemplo, um Exatamente. homem que está abortando uma Exatamente. característica de não permitir-se ter sucesso, como se aquilo fosse algo muito ruim, é pecado, quase como se fosse um pecado, mas ele conscientemente quer, mas inconscientemente tem aquele bloqueio. E muitas vezes, mesmo sendo homens, na constelação aparece também. Você vê que é interessante, né? É onde tem a questão de olhar para isso. Então, a forma como o feto, olha que interessante isso, Maria. Já há alguns anos eu trabalho também com a técnica de regressão consciente de memória. Eu fui para a técnica, né, da constelação porque eu descobri que conseguimos ir mais rápido, mais a fundo, uma terapia breve, né, no que diz respeito aos aspectos do inconsciente, porque na terapia de regressão de memória as pessoas precisam deitar, relaxar, meditar. Tem gente que tem afinidade com isso, rapidinho vem os conteúdos, tem gente que não. Tem gente que precisa fazer 3, 4, 5 ou mais terapias para conseguir regredir mesmo. E qual que é o objetivo? Ver a causa raiz de problemas para deixar de ser vítima, trazendo assim para o consciente aquilo que estava inconsciente. E o que é interessante, é isso que eu queria chegar nesse ponto, algumas pessoas viram, né, que a causa raiz de bloqueios estava, por exemplo, na concepção. Olha que interessante, momentos antes da gestação, ali já havia uma consciência. E não foi só um cliente meu, não, foram vários clientes que regredindo para descobrir causas raízes que eu nem sabia onde estavam. Simplesmente damos alguns comandos e técnicas para a pessoa ir na causa raiz. A causa raiz estava naquele momento de ser gerado. É onde, com isso, a gente entende por que a consciência, olha só que interessante, porque na verdade não é o espírito do aborto que está ali, né, daquele ser que foi abortado, mas é a consciência, é o sofrimento vivenciado por aquele ser que foi rejeitado. Tem 2 tipos de aborto, a gente sabe os principais, o que é causado e o que é natural, né? Independente dos abortos, muitas vezes, quando as mulheres abortam, elas não querem nem olhar para aquilo, elas não querem nem saber daquilo. Como se fosse, acabou, não quero mais sofrer, a vida continua. Só que para aquela consciência, é uma forma de exclusão, é uma forma de rejeição. E o que é muito ruim, em termos de constelação, em termos de sistema familiar, em termos de equilíbrio, o que é muito ruim, é quando alguém é excluído. Então, por exemplo, quando alguém adulto é excluído porque, exemplo, é drogado, alcoólatra, fez algumas coisas que não são boas, algum criminoso, essa exclusão, por mais que as pessoas não tenham consciência, isso afeta muito todo o sistema, podendo afetar das mais diversas formas, em prosperidade, em tragédias, enfim. Tem que aceitar. Ok, fez parte, ok, assim, é o livre-arbítrio da pessoa, mas faz parte, mas eu não vou julgar nem criticar. Assim acontece também com os abortos, só que para os abortos, muitas vezes, os familiares não sabem que uma certa familiar, uma certa pessoa da família fez um aborto. Tem gente que aborta de forma espontânea, nem comentou nada com ninguém. Só que se aquilo não foi bem elaborado, bem trabalhado, isso traz consequências para várias pessoas do sistema familiar. Né? Onde a gente vê como que é importante esse honrar o feminino, olhar para o sagrado feminino, olhar com bondade. Mas tem gente que não sabe como é que funciona isso. É onde nas terapias a gente tem essa oportunidade de oferecer, né, através das técnicas, o resgate da consciência, o resgate daqueles conteúdos, né? E o que é muito interessante só é que você fala assim, mas tem pessoas que apontaram vários abortos na constelação, mas a pessoa não sabe de nenhum aborto na família dela. E como eu falei, às vezes isso vem de várias gerações passadas, e aquele aborto, aquela energia só quer ser incluída. Então, é quando alguém tem que olhar e falar, ok, você faz parte, sinto muito pela sua história, mas você faz parte. Em algumas situações, só falar isso não é o suficiente, né? Tem que trabalhar mais ainda, trabalhar a consciência. Sua mãe não teve consciência do que fez, ela achou que você simplesmente era ali um feto, não tinha ainda consciência, mas a estrutura psíquica já estava em formação. Então, quando a gente entende isso, a gente entende o porquê que essa reinclusão faz diferença. Interessante isso. E até que alguém traga para o consciente, com amor e luz,
com fé, com perdão, com inclusão, aquele aspecto, isso pode perdurar várias gerações. Percebe como que é tão ruim? Por que faz tanta diferença assim a constelação? Para as pessoas se reerguerem, para as pessoas ficarem melhores com elas mesmas. E não existe uma regra que fala assim, nessa geração apenas fulano e ciclano vai desenvolver isso, outras pessoas não. Não existe essa regra. Às vezes passam-se 3, 4, 5 gerações para um certo problema ser desencadeado de novo. Né? Então são questões que podem estar acontecendo. E quando a gente olha para isso com bondade, com amor, sem julgar, sem criticar, é onde tem aí a cura no sistema familiar. E nem sempre é só o constelado que é curado, mas todo o sistema, várias pessoas, né? O que é muito legal. A gente vê que vale a pena. É um processo assim, né, bem desafiador, né, dependendo da situação, do contexto, do constelado, mas depois que passa aquela dor, aquela resistência, é muito lindo, né, saber que a gente consegue alcançar esse nível de cura e principalmente conseguir vibrar nessa consciência da cura para todo esse campo, né, para todo esse sistema. Teve uma pergunta que surgiu aqui no início da live e eu deixei para falar agora, né? Que a gente deixou mais uns minutinhos finais aí para tirar algumas dúvidas, para abrir para questões. Quando você estava falando sobre os emaranhados sistêmicos, teve uma pergunta que foi como soltar, como liberar essas energias, né? Como estão realmente trazendo aí para o campo, fazendo a constelação, né? Sim, o emaranhamento, na verdade, olha que interessante, né? Eles são criados como se fossem nós. Imagina como se fosse uma linha do tempo. Passado, presente e futuro. Quando você joga no passado luz, por exemplo, as técnicas de regressão de memória que eu falei, a parte mais forte da técnica é a luz que a gente joga lá para ressignificar e trazer para o presente. E assim muda-se o futuro para que um certo emaranhamento não fique repetindo por gerações para frente. É onde quem faz a constelação tem aí a oportunidade de estar libertando aquilo, e literalmente, né? Estar soltando esse fardo das gerações passadas. E esse olhar para o passado, várias técnicas fazem isso para libertar os emaranhamentos. Entre elas, que eu uso, o Reiki, né? O terceiro símbolo do Reiki, a gente joga muita luz no ponto, na causa raiz, que eu uso o Reiki também nas constelações, a própria constelação, a regressão de memória. Então, tem algumas técnicas que a gente manda luz para os ancestrais, também ajuda sim nessa libertação desses emaranhamentos. Mas eu destaco que quando você sabe da causa raiz de um emaranhamento, fala, naquela geração, ali aconteceu uma coisa, eu estou sabendo. Se você sabe e está consciente, não é só isso não, tem mais. Porque na constelação que aparece, muitas vezes é o que está inconsciente. Talvez algo aconteceu antes para desencadear aquele emaranhamento. Interessante isso, né? Então tem gente que vem para a constelação e fala assim, não, eu sei de tudo, eu sei que a causa é isso, isso, isso. Tá bom, como eu falei, minha postura é neutra. Eu só vou ver como é que tá no campo. Aí quando coloca no campo, não é bem isso. Tinha outras coisas a mais. Né? Então, olhar para isso com bondade. Então, se alguém sabe da causa raiz do emaranhamento, olhar para isso com bondade, sem julgar, sem criticar. Lança luz, joga amor. Isso faz a diferença. Né? É mais fácil assim não repetir aquele ciclo no tempo presente, nem gerações futuras. Exatamente. Como você falou também, dessa questão do resgate do feminino, né? Do olhar para o feminino, que a constelação ela trabalha muito isso, principalmente pelas questões sistêmicas muito antepassadas aí, de muitos ancestrais. Nos meus estudos com o sagrado feminino, nas técnicas que eu trabalho, a forma como a gente começa a entender e a sentir isso no feminino, né? E quando eu falo no feminino, não é só a mulher, o homem também, quando ele sente, né? Porque o homem ele tem essa deficiência do feminino muito associado ao lado materno, né? Então, a maternidade. Então, tem muitos homens que tem essa ausência, né, emocional, mesmo que tenha sido uma mãe presente no físico, mas emocionalmente é uma mãe totalmente ausente, né, uma mãe que não conseguiu suprir a necessidade, a expectativa que ele, quando criança, desejava receber. Né? Então, dentro do sagrado feminino e da constelação e de inúmeras terapias que trazem essa consciência e esse olhar, é quando a gente começa a olhar novamente com compaixão para essa mãe, né, que também por alguma razão, isso a psicanálise, né, trabalha bastante a questão também de uma repetição de padrão, né, que a nossa mãe, os nossos pais,
né? Nossos pais, os dois, mas se tratando aqui da mãe, como estamos falando do contexto feminino, só consegue oferecer pra gente o que ela recebeu da nossa avó e do nosso avô, né? E se a gente olhar por um segundo, né, para a história dos nossos avós e ver que eles também não conseguiram oferecer aquilo para nossa mãe e para o nosso pai, eles só ofereceram o melhor que eles tinham naquele momento pra gente, né? Então, o melhor do amor, é o melhor da consciência que tinha naquele momento para poder oferecer para o filho, né? Então, é muito forte mesmo, mas é muito lindo, é muito amor envolvido, é o único caminho, né? Na minha opinião, estando nesse caminho, estudando isso, trabalhando com isso, o amor é o único caminho de cura para tudo. Sim, sim. E nas gerações passadas, se a gente for ver, grande parte dos brasileiros, né, quem é descendente dos imigrantes que vieram fugiram da guerra, né, da Europa, por exemplo, para vir para o Brasil, muitos pais, na cabeça de muitos pais, o amor era o sustento. Deixavam para a mãe apenas a parte de formação, de amor, e não é bem assim, né? Os dois têm importância, o pai e a mãe. No Dia das Mães, agora, eu conduzi um encontro Reiki Online, que o tema foi reconexão com a mãe. Vou falar só uma frase aqui de um slide muito legal, uma frase de Bert Hellinger. Olha só a frase. A vida olha para nós da forma como olhamos para nossa mãe. Então, a pergunta, como é que você olha para sua mãe? Com honra, gratidão e amor, ou com rejeição, mágoas e cobranças? Tem gente que faz terapia, às vezes, por 1, 2, 3, 4 anos para curar, tratar algum aspecto envolvendo uma crítica com a mãe. Quando a gente fala assim, olha só, que legal, Maria, uma frase só. A sua mãe, a forma como você vê sua mãe é a forma como você vê a prosperidade. Se você perdoar a sua mãe, resgatando o amor que você tem por ela, vendo que ela fez o que ela fez, porque é o que ela sabia de melhor, com o que ela tinha, com o que ela recebeu, quando você faz isso, você se torna mais próspero. Tem gente que só de falar isso, já cai ficha, já tá bom, tô bem resolvida com a minha mãe. É bem isso. Muito interessante. E o pai é o sucesso, né? A mãe representa muito forte o vínculo com a prosperidade e o pai muito forte o vínculo com o sucesso. Então, as nossas bases, as nossas raízes familiares têm sim que ser honradas, valorizadas. Como você falou, a gente olhar para as raízes e falar, peraí, se não foram melhores, é porque não conseguiram. E se a gente fica patinando numa questão de crítica, julgamento, corremos o sério risco de fazer igual. Mas de uma outra forma, mas fazer igual. Percebe? Então, assim, tem que sim estar trabalhando o amor. O amor é a cura, em todos os sentidos. Com certeza. Bom, eu acho que para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os livros que você lançou nesses últimos tempos. Aí eu tenho acompanhado, né, um pouco o seu trabalho e tem sido cada vez mais incrível. E queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente sobre eles, né, para a gente também estar conhecendo mais esse material. Né, o autoconhecimento, aproveitando essa brecha, o autoconhecimento vai muito além só de fazer terapia, né, de poder se apoiar, se auxiliar no terapeuta, né, buscar cada vez mais o conhecimento, né, daquilo que você gosta, daquilo que você queira saber para nutrir mesmo, né, o seu emocional, nutrir o seu espiritual. Então, nós, terapeutas, somos só uma ponte, né, de acesso para guiar toda essa desordem emocional e psíquica que traz, mas depende muito da pessoa buscar o conhecimento também, né, e os livros trazem muito isso. Sim, esse livro aqui é a Geometria Sagrada Angelical. Nesse livro eu coloco aqui dados, são 600 páginas de uma técnica canalizada em 2018, é uma técnica linda, né? Tem algumas imagens de anjos, a capa é do Cláudio Gianfardoni, é uma capa canalizada muito linda, linda, linda. Então aqui eu ensino como ativar a Geometria Sagrada Angelical, é uma técnica que não existia no planeta Terra, é uma técnica nova. E aqui é o Reiki Daiki Jing. O Reiki Daiki Jing são 2 símbolos novos, sagrados, que auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico. Esse livro foi lançado em português, inglês e espanhol, e o Geometria Sagrada Angelical, por enquanto, só em português. O espanhol tem andamento já, em breve o inglês. Então, são técnicas novas. Por exemplo, a técnica que eu comentei do sistema delta de pesquisa radiestésica também não existia. Fui aos pouquinhos colocando no papel, até que, graças a Deus, acho que está sendo bem legal, ajuda muito. Auxilia, inclusive, nas terapias, dando mais conteúdo para as terapias. E esses livros também têm algumas técnicas adicionais. Em breve eu vou lançá-los no formato digital, está em andamento. Maravilha, eu já quero muito esse Geometria Sagrada.
É Já lindo, quero muito. modéstia à parte é muito bonito. É bonito Ah, mesmo. eu imagino. Então, acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu falar de uma forma bem clara, bem direta, conseguimos trazer alguns exemplos, né? Bem reais, bem verdadeiros aí sobre esse tema. E eu acho que nós podemos finalizar, né? Você quer dar alguma consideração final? Primeiro, gratidão, muita gratidão a você, Maria. Gratidão pela oportunidade de ter servido ao seu sistema familiar fazendo a constelação. Gratidão pelo convite para fazer aqui a live sobre constelação. Muita gratidão mesmo. O que eu deixo como dica para todo mundo é honrar, agradecer as suas bases, as suas raízes familiares. E aquelas pessoas que falam assim, mas eu quero fazer alguma técnica, eu quero no dia a dia colocar alguma coisa de luz para o passado, como é que eu faço? Agradece. A gratidão tem uma energia muito forte. Agradece e manda amor. E por mais que hajam dificuldades, agradece e manda amor. Porque mesmo nos momentos de dificuldades e sofrimento, existe uma evolução. E quanto mais a gente puder evoluir com amor e não com dor, melhor. Né? Então, uma frase muito legal, né, que dá para falar é: eu me coloco no meu modo adulto perante uma situação crítica que você quer resolver. Uma outra frase que você pode falar, incluir nas orações é: eu me permito evoluir com amor e não mais com dor. Então, onde você literalmente direciona o seu inconsciente como se fosse um caminho. O caminho é aqui. Então, equilíbrio, paz, amor. Então, foca nisso. Coloca isso nas meditações, coloca isso nas orações, fazendo como se fosse um exercício de PNL, né? PNL que você fica ali martelando, falando, é aquilo, até que isso vai se tornar inconsciente e consciente. Aquela programação que você quer. Porque o inconsciente dos seres humanos, ele rege mais de 90% das nossas decisões e ações. Então, se a gente consegue estar colocando conscientemente, mesmo que seja PNL, reprogramando o que você quer, uma hora isso vai fazer diferença. E fazer isso com amor. Perfeito, lindo, gratidão, gratidão imensa mesmo. Maria, muita gratidão, viu? Gratidão a todo mundo. Eu não estou vendo todos os comentários, mas agradeço a todo mundo que colocou comentário, que curtiu, que acompanhou. Muita luz e Você tem um fã-clube aqui, tá? Eu fui acompanhando aqui alguns comentários, eu não acabei não comentando, né? Porque as pessoas estavam reforçando aí tudo que você estava trazendo e elogiando o seu trabalho. Mas gratidão a minha imensa por ter aceito o meu convite, gratidão por usar essa ferramenta maravilhosa, por ser um instrumento. E quero fazer um agradecimento a todas as pessoas que nos assistiram. Quero agradecer ao meu pai, que ficou aqui assistindo a live, não sei se ainda ele está aí. Quero agradecer a 3 pessoas muito especiais, que são minha família de alma, meus pais de alma e meu irmão de alma. Eles estão aí ainda, eu sei que o meu irmão de alma está aí ainda. Inclusive está falando que somos fadas da luz. Minha gratidão imensa e infinita. Minha gratidão imensa e infinita a eles, que todo esse conhecimento que eu tenho, né, principalmente aí voltado para as questões mais ancestrais, graças a eles. Então, minha gratidão imensa, amo muito vocês. E minha gratidão também a todos os meus amigos que entraram, que ficaram aí na live, que ajudaram a compartilhar, que espalharam essa vibração, essa energia de amor, que convidou outras pessoas para estarem vindo aqui conhecer. A minha, assim, imensa gratidão mesmo, do fundo do meu coração. Muita gratidão, Maria. Muita luz e muitas bênçãos. Todo mundo que elogiou, só elogia porque tem ressonância, porque tem isso de bom dentro de cada um também. Com certeza. Uma vez eu ouvi uma frase, né, de uma das mentoras que eu tenho no feminino, que eu elogiava tanto ela, assim, emocionada, elogiava, queria apertar ela de tanta emoção que eu tava, e ela me falou uma frase, e eu sempre levo isso comigo, né, que tudo aquilo que eu enxergava nela é o que estava dentro de mim, né, e faz muito sentido, como que você falou também, todos esses elogios aqui é o que ressoa dentro de cada um que está aqui presente, né? Sim, espero que essa live tenha contribuído de alguma forma para todos. Muito obrigada. Gratidão. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Muita gratidão. Gratidão. Obrigada.